deputados da oposição criticaram a PEC da Segurança Pública que foi entregue nesta terça-feira pelo governo. Os parlamentares afirmaram que a proposta não busca a integração das forças e nem trará melhorias para a população, mas sim vai centralizar os poderes no Planalto. O deputado Paulo Bilinski, ele é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, afirmou que o Estado está entregue ao crime, que o governo não tem controle sobre a segurança e ainda quer regulamentar essa questão. O projeto enfrenta a resistência de vários governadores também, que acusam o governo de fazer política com esse assunto. Mota, debatemos muito ao longo das últimas semanas a tal PEC da Segurança Pública. Primeiro era uma ideia, depois um projeto, agora formalizado. Projeto de emenda à Constituição, entregue inclusive ao Congresso Nacional. Mota, o que a gente precisa no dia de hoje considerar em relação a essa proposta e as críticas feitas por parlamentares da oposição e também por alguns governadores? Essa PEC não passa de uma tentativa de centralização do controle das polícias na mão do governo federal. Há 2 semanas eu participei de um fórum de segurança pública em Brasília. Foi um dos melhores eventos dos quais eu já participei, me deixou muito animado. Grandes nomes do combate ao crime estavam presentes lá e todos foram unânimes em condenar as ideias dessa PEC. No ano passado, os 7 governadores do Sul e do Sudeste participaram de uma reunião em Florianópolis e todos rejeitaram essa PEC. Eles dizem que essa PEC invade competências dos governos estaduais e não traz nenhum ganho para a segurança pública, apenas concentra poder na mão do governo federal. Para que o governo federal quer mais poder? Os governadores citaram 2 problemas que estão na raiz de tudo que a gente vive hoje, que é a grande quantidade de cocaína que entra no Brasil e a grande quantidade de armamento de guerra, fuzis russos, chineses, do leste europeu. Ora, combate ao tráfico internacional de armas e de drogas são responsabilidades do governo federal. O governo, que não consegue cumprir com a missão, agora quer mais responsabilidade. Você, Luiz Felipe Dávila, o governo apresentou aos presidentes das casas e também aos líderes partidários, só que a proposta vai ser protocolada efetivamente na semana que vem. Bom, falam em integração das forças de segurança, entendem que pode ser uma proposta que vai tornar a segurança pública mais eficiente no Brasil. Agora, já os deputados que integram a chamada bancada da segurança pública não veem essa proposta com bons olhos, Dávila. Bom, vamos aí aos pontos críticos e os pontos que devemos enaltecer. Pontos críticos é isso aí, qualquer PEC de centralização, controle da segurança invadindo competência dos estados é inaceitável. E a própria pressão dos governadores faz com que seja quase impossível aprovar uma PEC com essa enorme resistência dos governadores e dos grandes partidos de oposição no Congresso. Afinal de contas, a PEC você vai precisar do apoio da maioria absoluta para ser aprovada. Então, dificilmente essa PEC caminha. Então, esse é o ponto crítico. O ponto que nós temos de prestar atenção é o seguinte: para combater o crime organizado, é preciso, sim, maior integração, cooperação e interoperabilidade entre as polícias federal, COAF, Receita, polícias estaduais, tanto civil quanto militar. Então, assim, nós não vamos combater o crime organizado se houver uma enorme fragmentação dessa política. Então, precisa ter uma política e não precisa ser PEC. Isso é muito mais ter um plano de segurança, colocar esse plano e pedir a cooperação dos estados e municípios para ajudar nessa batalha, porque é importante. Uma coisa interessante que eu li nessa PEC que me parece correto também é a questão de padronização de procedimentos, Canhato. Nós temos hoje no Brasil 27 BOs de ocorrência, 27 mandados de prisão diferentes. Você poder padronizar isso, harmonizar as regras, isso não me parece invadir competência de estados e parece uma coisa que faça muito sentido. Afinal de contas, um foragido aqui não está no banco de dados, que se ele for para outro estado, que não, se ele mudar de lugar, a gente não consegue mais achar. Então, eu acho que são coisas que precisam entender que
padronizar procedimentos, não é invasão de competência e é uma coisa que vai ajudar muito a questão da segurança pública. Outra coisa interessante, que mesmo hoje, a cooperação, mesmo informal, de órgãos, por exemplo, como o GAECO. O GAECO aqui em São Paulo tem grande sucesso em investigação do crime organizado. Por quê? Porque tem cooperação com a Polícia Federal na parte de inteligência. Porque tem cooperação com a inteligência também da Polícia Rodoviária Federal. Então, já existe isso, não precisa ter PEC para isso. O que precisa é ter um plano de combate ao crime organizado e fazer com que essas coordenações, padronização, ajudem a melhorar a qualidade da segurança pública. É isso, e para isso não precisa de PEC, o que precisa de um plano. E esse governo apresenta uma PEC antes de ter o plano. Qual é o plano que nós vamos executar para acabar com o crime organizado, para recuperar ocupação de território, para evitar que o crime organizado cada vez mais infiltre em atividades lícitas? Não tem nada. Então, essa PEC não deve caminhar, porque não terá o apoio dos governadores e da oposição. O que o governo precisa é aumentar, sim, coordenação, cooperação, padronização de procedimentos. E para isso não precisa de PEC. Salvo engano, para aprovar uma PEC na Câmara e Senado são 3/5, né? Então é muito mais difícil. É necessário uma articulação e tanto. Pelas reações, eu vi que o Mota tem muitas observações a fazer. Deixa eu só passar com o Beraldo antes, depois eu já volto para o Mota. Você, Beraldo, giro inicial, suas impressões em relação à PEC da segurança pública, muito diferente daquilo que pintavam ou pouca coisa mudou? As críticas feitas lá atrás valem para agora? Neto, não há a menor condição de aumentar o protagonismo do governo federal no combate ao crime no Brasil. O governo federal tem instrumentos que ele não usa para ajudar o trabalho dos governadores. Mesmo essa questão do boletim de ocorrência, que o Dávila citou e que ele tem toda a razão, quer dizer, é um absurdo você não ter essa troca de informações entre os estados, mas mesmo isso eu considero que tem que ser feito através de convênio entre os estados e não transferindo ao Executivo Federal este papel de maestro da segurança pública que vai ficar regendo a orquestra dos governadores, porque não é assim que funciona. Primeiro, porque cada estado tem uma realidade diferente, tem suas particularidades, está em um determinado nível do avanço do crime organizado em seu território. Há estados que têm fronteira de mar, outros têm fronteira internacional de terra. É preciso que as fronteiras brasileiras, por exemplo, sejam protegidas pelo governo federal, mas o governo federal não faz isso porque não investe nem nas Forças Armadas e nem na Polícia Federal para que tenha condições de fazer o trabalho que precisa ser executado. E depois vai dizer que os governadores é que não estão executando o seu trabalho com responsabilidade e por serem negligentes, então o governo federal, como um pai, vai assumir o papel de educar os senhores e senhoras governadores que não fazem aquilo que deveriam fazer e por isso vão perder a autonomia. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Então, se nós não discutirmos o empoderamento, o aumento de autonomia, não só dos governadores em relação às polícias, mas também para que o judiciário estadual de cada estado possa ter um peso suficiente para meter na cadeia, marginar o criminoso, nós não vamos resolver esse problema. É o sentido oposto do que o governo federal está propondo, Canela. Você, Mota, quando o Dávila trouxe as impressões sobre alguns pontos da PEC de segurança pública, quando ele destacou a necessidade de padronização de alguns procedimentos para facilitar, inclusive, a troca de informações entre os estados, enfim, pelas suas reações eu entendi que você gostaria de trazer algum tipo de complemento. Vai lá, Mota. Eu acho que o Dávila pode ter misturado aí dois assuntos diferentes. Uma coisa é a troca de informações entre as polícias. E aí o Cristiano Beraldo tem razão. Se nós somos uma federação, isso tem que ser decisão de cada estado. Eu quero lembrar que nos Estados Unidos,
que tem o índice de homicídios, que é 1/4 ou 1/5 do nosso, até a legislação penal é estadual. Há uma legislação federal, mas cada estado tem a sua legislação penal. Isso não é impedimento nenhum para a polícia trabalhar. Então, a troca de informações é importante, claro, óbvio, assim como é importante ter melhores viaturas, assim como é importante ter armas melhores, mas isso não está entre os 10 problemas mais críticos da segurança do Brasil hoje. Isso não tem nada, intercâmbio de informações não tem nada a ver com padronização de procedimentos. A polícia do Rio de Janeiro pode ter um procedimento para fazer o BO e a polícia do Amazonas resolver ter um procedimento diferente. Eu não vejo por que os procedimentos têm que ser iguais, muito menos porque o governo federal tem que ser o árbitro de qual é o melhor procedimento. Eu repito de novo, a gente não pode cair nessa armadilha. Essa PEC é uma tentativa de centralização do controle das polícias. E por que esse interesse? Bom, se você contar o efetivo das polícias militares no Brasil inteiro, dá mais ou menos 500 mil homens. Isso é mais do que o Exército, a Marinha e a Força Aérea somados. Se você colocar nisso mais as polícias civis, as guardas municipais, o total vai chegando perto de 1 milhão de homens, né, de policiais. Então, o interesse em controlar um efetivo como esse, você pode ter várias razões por trás dele. Agora, a gente não pode ser ingênuo e achar que alguém, que instituições, que pessoas, que partidos políticos, que passaram a vida inteira dizendo que o criminoso não tem culpa, que ele é um pobre coitado, que tem que criar mais benefícios, que ainda bem que 40%, presta atenção, não vamos esquecer, ainda bem que 40% dos criminosos são soltos na audiência de custódia. Quem pensa dessa forma não tem interesse em tornar a polícia mais eficiente. Dávila, passo a palavra para você, se quiser fazer o complemento, depois eu vou entrar num outro debate em relação à PEC da segurança pública. Vai lá. Na verdade, o que o governo devia estar fazendo, se ele estivesse realmente interessado em segurança pública, não é apresentar uma PEC, é apresentar as medidas em regime de urgência que precisam ser aprovadas. Por exemplo, endurecer a lei de execução penal, né? Mudar a lei de execução penal para acabar com essa história de progressão para infratores, reincidentes, autores de crimes violentos, membros de facção de crime organizado. Precisava acabar com saidinha, indulto natalino, progressão de pena, tudo isso que a gente já falou, e precisaria ter, sim, uma meta por Estado para elucidação de crimes, algo que o Cristiano Beraldo sempre traz aqui, que é um absurdo, um número baixíssimo de crimes elucidados pelas polícias civis. Precisa ter meta, e tem que um Estado aprender com o outro. Por que tem um Estado que tem um desempenho muito melhor que o outro? Então, isso sim seria uma agenda mínima para que nós possamos combater o crime, fazer com que a polícia prenda e a justiça mantenha essas pessoas, esses criminosos encarcerados. Portanto, não é por meio da PEC que nós vamos resolver, é por meio de urgência em medidas práticas, pontuais, que comecem a melhorar já o desempenho da segurança pública. Agora, Beraldo, a gente não deve considerar também a PEC da segurança pública como um possível ativo eleitoral dessa administração? Que o que a gente tem tratado aqui, pautas prioritárias no debate para 26, economia e segurança pública. O governo tem tomado cacetada atrás de cacetada quando a gente fala das questões que envolvem segurança pública. E há muita gente que aposta que alguém ali dentro do governo tirou esse coelho da cartola, dizendo, talvez uma saída seja apresentar essa PEC da segurança pública, porque o Partido dos Trabalhadores, seja com Lula ou com outro candidato, vai precisar apresentar para a população alguma coisa em relação à segurança pública. Todo e qualquer candidato mais à direita, de centro à direita, vai bater muito nessa tecla. E aí não dá para o atual governo não ter absolutamente nada para apresentar. Aí seria a PEC da segurança pública. Claro que nós apresentamos a PEC da segurança pública. Vai colar? Neto, vamos lá. Diferente das medidas econômicas que o governo consegue tomar e
maquiar, de uma certa forma, a sua irresponsabilidade fiscal, como fez agora na história do pé de meia. Então, ele esconde no orçamento esse gasto multibilionário de um dinheirinho que ele vai dar para os novos eleitores ou seus futuros eleitores, para acostumar o jovem brasileiro a depender de esmola do Estado. Isso é uma coisa que tem um efeito imediato. Então, por exemplo, se o governo achar, Caniato, chegando mais próximo da eleição, que ele precisa jogar o dólar para baixo, para o brasileiro voltar ter aquela percepção de que ele enriqueceu e que ele vai para a Disney e tal, o governo pode fazer uma loucura e aí ele dá esse efeito momentâneo e depois ele vê como é que ele resolve o problema que ele mesmo está criando. Só que quando você vai para a segurança pública, nós precisamos lembrar que o governo tem as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, e tem a Polícia Federal. O que precisamos hoje para que a população tenha essa sensação de avanço, que o problema, aliás, o Mota participou de um podcast recentemente falando disso, quer dizer, o problema, a pessoa não está preocupada com o homicídio, ela está preocupada em sair na rua e não ter o seu celular roubado. Ela quer sair, a moça quer sair com uma bolsa, sem se preocupar com o assalto. Então, quando você constrói essa realidade, você tem que construir para valer, Caniato, não tem alternativa. E para você construir essa realidade, eu não vejo outro caminho que não o caminho necessário para o Brasil. Roubou, vai morrer. Sequestrou, vai morrer. A polícia tem que perder o medo de enfrentar o criminoso como o criminoso enfrenta a polícia. Porque só assim, na certeza de que se cometer crime perderá a sua vida. Porque não adianta falar que você vai preso. Primeiro que é mentira. Criminoso do Brasil não vai preso, vai uma parcela muito pequena. E segundo, quando entra na prisão com celular, visita íntima, progressão, saidinha, etc., não tem efeito absolutamente nenhum. A única coisa que o criminoso tem medo é de morrer no ato do crime ou então em razão dele. A polícia tem que ter autonomia para eliminar criminosos. Enquanto isso não acontecer, Caniato, não haverá essa sensação. Portanto, o governo federal, este que milita contra as armas legais, mas fecha os olhos para as armas ilegais, este governo não fará isso. Então, a chance, Caniato, de se criar essa sensação é nula. E só o discurso para alguém que ficou 4 anos no poder, me desculpa, mas é absolutamente insuficiente.